Meia-noite, 0 minutos, 0 segundos. No início, a neblina era tão pervasiva que ela não podia ver mais nada, até que lentamente ela viu pilares aparecerem do outro lado de onde ela estava. Ela estava em pé em um caminho. As colunas eram cinza, cor de cérebro, com alguns raios de azul brilhante. Os vapores, como se fossem uma neblina, clarearam, como espíritos querendo não ser vistos. E uma forma surgiu. Uma forma sólida e retangular, do formato de um prédio, do tamanho de uma igreja ou um supermercado pequeno. Tinha uma fachada de pedras, da mesma cor dos pilares, com uma porta central muito grande de madeira e um telhado com aspirações grandiosas, com detalhes intrincados e um relógio de aparência muito grande, muito grandiosa, no arco central, com números pintados em preto em algarismos romanos e os seus ponteiros apontando para meia-noite em ponto. Janelas arqueadas e altas e escuras, enquadradas com alguns tijolinhos de pedra, pontuando-se na parede frontal, equidistantes de umas das outras, as janelas. Quando ela olhou pela primeira vez, parecia haver apenas 4 janelas, mas um momento mais tarde, definitivamente havia 5 janelas. Ela achou que ela pudesse ter contado errado. Como não tinha mais nada em volta, e já que ela não tinha nenhum lugar para ir, a Nora, com muito cuidado, foi andando em direção a esse edifício. Ela olhou no display digital do seu próprio relógio de pulso. Meia-noite, em ponto. Meia-noite, 0 minutos, 0 segundos. Meia-noite, como o relógio disse a ela. Ela esperava o próximo segundo chegar, mas ele não chegava. Mesmo com ela andando mais próximo e chegando mais próximo ao prédio, ao edifício, mesmo quando ela abria a grande porta de madeira, mesmo quando ela já estava entrando, o display do relógio não mudava de meia-noite. Ou alguma coisa estava errada com o seu relógio, ou alguma coisa estava errada com o tempo. Nas circunstâncias nas quais ela estava, poderia ser as duas coisas ao mesmo tempo. Uma das duas coisas. O que está acontecendo? Ela se perguntava. Que diabos está acontecendo? Talvez esse lugar guardasse algumas respostas, ela pensou, conforme ela foi andando. O lugar era bem apanhado e o chão era de uma pedra clarinha, uma cor entre amarelo claro e um marrom camelo clarinho, como a cor de uma página velha de livro, por exemplo. Mas as janelas que ela tinha visto pelo lado de fora não estavam do lado de dentro. De fato, apesar de ela só ter dado uns pequenos passos adiante, ela não conseguia mais enxergar as paredes
nenhuma parede. No lugar de paredes, ela só via, ao invés disso, ao invés de enxergar paredes, havia muitas estantes de livros. Fileiras e fileiras e corredores de prateleiras e estantes, alcançando até o teto e indo lá longe, muito distantemente, num corredor aberto, só de prateleiras, estantes e livros. Nora estava andando por todas essas, através de todas essas estantes de livros. Ela se virou para um dos corredores e parou para ver, para sentir todo o deslumbramento daquela aparentemente infinita quantidade de livros. Os livros estavam em todos os lugares, em prateleiras tão estreitas que elas podiam ser quase invisíveis. Os livros eram todos da cor verde, verde de diversas tonalidades. Um desses volumes, um desses livros, era como se fosse um verde meio musgo, alguns eram brilhantes, outros eram verde claros, alguns eram verde esmeralda e outros tinham um tom verde, como as folhas do verão. Já falando de folhas de verão, não levando-se em conta o fato de que os livros pareciam velhos, o ar na biblioteca era muito fresco. Era como se fosse um ar de quando você está no ar livre, aquele ar com um pouco de cheiro de grama, e não aquele ar que geralmente se sente quando se respira um ambiente onde tem livros velhos e empoeirados. As prateleiras realmente pareciam que continuavam para sempre, retas e compridas, num horizonte distante que não terminava, como linhas indicando uma perspectiva, um ponto numa perspectiva naqueles projetos escolares de arte, interrompida somente por um corredor ou outro. Ela escolheu um corredor aleatoriamente e foi até ele. Na sua próxima curva, ela pegou a esquerda e ficou um pouco perdida. Ela procurou pela saída, mas não havia nenhum sinal de saída. Ela tentou refazer os seus passos até a entrada, mas era impossível. Eventualmente, ela teve que concluir que ela não iria encontrar a saída. Isso é anormal, ela disse a ela mesma. Para tentar achar um pouco de conforto no som da própria voz. Definitivamente anormal. Nora parou e caminhou mais perto de alguns dos livros. Não havia nenhum título ou nomes de autores na lombada dos livros. A parte pela diferença nas cores e nas tonalidades de verde, as únicas outras variações dos livros eram o tamanho. Os livros tinham uma altura similar, mas variavam em largura. Alguns tinham lombadas da largura de 2 polegadas e outros muito menos. 1 ou 2 não eram mais do que panfletos ou revistas na largura. Ela conseguiu pegar um dos livros, escolhendo um livro de tamanho médio, numa cor de verde oliva.
parecia um pouco empoeirado e já muito usado. Antes que ela conseguisse retirá-lo da prateleira, ela escutou uma voz atrás dela e ela deu um salto para trás. Tenha cuidado, a voz disse, e Nora se virou para ver quem era.